Olá, prosseguindo para a análise das questões relativas a pressupostos processuais. Estamos agora na oitava questão do nosso conjunto aí de questões a serem analisadas. A oitava questão diz: Pólux, filho biológico de Zeus, que não figura no assento de registro de nascimento daquele. Só gosto de nome grego, né? Embora tenha documentos que poderiam ser decisivos para a comprovação da filiação, Pollux não tem a menor intenção de ajuizar a ação de investigação de paternidade em face de Zeus. Ele é o titulado direito, ele é filho, tem documentos, porém não tem interesse de agir. Tem, para ele, de repente, não faz, né, ali sentido, aquela relação pessoal, enfim, as suas razões aí. Inconformado com o interesse de Pollux, Castor, seu irmão, decidiu propor demanda em nome próprio, pleiteando, na petição inicial, a declaração de vínculo de parentesco entre Pollux e Zeus. O irmão tomou as dores, foi lá e falou: não, meu irmão precisa ser reconhecido. Ingressou em juízo em face ali de Zeus, requerendo a admissão, o reconhecimento do vínculo de paternidade com seu irmão. Proferido o juízo positivo de admissibilidade da ação, que juízo é esse, professor? É a primeira análise feita pelo magistrado. É justamente este o momento, senhores, é a utilidade desse nosso conhecimento teórico dos pressupostos processuais e das condições da ação. Este é o primeiro momento de análise, é o momento de admissibilidade da ação. Havendo aí pressupostos processuais, havendo pressupostos processuais, condições da ação, aquele processo é admitido para posteriormente ser feita a análise de mérito. Então, é importante ver a aplicabilidade dos institutos. E o juízo não identificou nenhum erro, admitiu o processo, prosseguiu para a análise de mérito. Zeus foi validamente citado, Zeus o pai, né? Não tendo ofertado contestação. O que acontece? Revelia. O que é revelia? A não apresentação da contestação. O que deve ser feito pelo juiz? Essa é a questão. Que rolo, né? Julgar procedente o pedido? Em primeiro lugar, senhores, não dá para julgar procedente o pedido, né? O titular do direito não está presente nessa relação processual. Foi aí uma questão de subjetiva, de foro íntimo, extrajurídica do irmão, que não tem nada a ver com aquele direito. Então, não tem como julgar procedente pedido, por mais que o irmão considere aí um feito social, um objetivo, né, de restaurar esse relacionamento pai e filho, mas juridicamente não tem como julgar procedente. Julgar improcedente o pedido também padece do mesmo raciocínio. Vamos supor aí que o juiz tenha alguma ideia de julgar o mérito. Não tem como, senhores. Não pode nem julgar procedente nem improcedente, porque ambas as decisões são decisões de mérito. E não há como proferir decisão de mérito num processo sem pressupostos processuais, num processo sem condições da ação. São vícios que requerem ali que eles tornam alvo essa relação processual de irregularidade. Não tem como prejudica o regular, né, desenvolvimento da demanda. Então não dá para falar nem que é procedente nem que é improcedente. Letra C. Extinguir o feito sem resolução do mérito. É isso. Tem que extinguir o feito sem resolução do mérito porque não há
legitimidade nem interesse. Então, é por força própria das disposições ali do 485. O 485, ele elenca uma série de dispositivos, uma série de incisos nos quais o juiz irá proferir sentenças sem resolução do mérito. Não é o que o Código incentiva, né? A primazia da decisão de mérito, ela sempre é buscada, mas no caso aqui ela incide no inciso 6º, onde não tem legitimidade, não tem interesse. O irmão, como é o nome do irmão? Castor, ele não é titular daquele direito. O Pollux titular não tem interesse, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito, letra C, por força do 485, inciso 6 do CPC. E também pela lógica, né, do ordenamento aí processual. Vamos ver as outras alternativas para identificar os erros. A alternativa D diz que Castor, o irmão, deve especificar as provas. Não, esse processo não tem regular desenvolvimento. A ausência de pressupostos processuais, ela tem esse efeito, essa eficácia de impedir o regular desenvolvimento da demanda. Então, não há que se passar para a fase aí probatória, não há que se falar em fase probatória. Anular o processo a partir da realização da citação. Não, o processo não pode seguir. Falta pressuposto processual. Então, assim, a petição inicial, ela já foi feita, ela já é feita com vício, porque o autor daquela petição, ele não tem legitimidade, não tem interesse. Não tem legitimidade, não tem interesse. Então, da petição mesmo, antes mesmo do processo continuar, esse processo precisa ser eivado aí de uma sentença terminativa, né, que vai finalizar essa relação processual por força do 485, inciso 6. Prosseguindo, questão 9, estamos caminhando aí para a nossa penúltima questão, que diz o seguinte: a doutrina majoritária atual, com base no disposto no Código de Processo Civil, classifica os pressupostos processuais como positivos ou negativos, sendo os positivos divididos em pressupostos de existência e de validade. E aí, senhores, os senhores não vão brigar com a professora que no começo da nossa exposição trouxe a perspectiva dos pressupostos intrínsecos ou extrínsecos, né, senhores? Por quê? Porque a doutrina é vasta, é pródiga até, né, uma crítica positiva, em escolher diversas perspectivas para abordar os mesmos aspectos. O que é central? É central que os senhores identifiquem o que prejudica a relação processual no que tange a existência daquela relação processual e o que prejudica a relação processual num vício um pouco menor, que é a questão da validade processual. Um processo que não possui petição inicial não existe. Então, aí é um vício com a gravidade tamanha que é um pressuposto de existência. Agora, a competência de um juiz pode ser sanável, pode ser prorrogada, pode ser remetido aquele processo para um juiz competente. Há como propiciar a regularidade para o desenvolvimento daquela demanda. Portanto, a competência é um pressuposto de validade. Há vício, sim, portanto, mas é possível que seja sanado aquele vício. Então, esses são os aspectos mais sofisticados que devem ser analisados. Então, a questão ela traz essa subdivisão em positivos ou negativos que não afeta o entendimento dos senhores sobre os extrínsecos ou intrínsecos, certo? Então, vamos analisar aí. Sobre o tema, considerando o entendimento doutrinário, são pressupostos negativos de validade, inexistência de perempção, ok, litispendência, ok, coisa julgada, ok.
princípio tá tudo certo aqui, letra A. Então, letra B. São pressupostos positivos de existência, legitimidade processual, citação e jurisdição. Aí nós vimos que os pressupostos, eles são positivos e negativos. Então, nós temos como os pressupostos de validade subjetivos, o juiz competente e imparcial e a parte com capacidade processual e postulatória, que é a legitimidade. E os pressupostos objetivos, eles dizem respeito ao formalismo processual. Eles podem ser intrínsecos ou extrínsecos. São diversas as questões aí de subdivisão, certo? Então, o pressuposto de existência, ele é justamente a jurisdição e a capacidade de ser parte. Agora, o pressuposto para a validade, ele já não traduz a demanda. A demanda, ela é uma questão de existência. Lembra que nós conversamos? Tanto a demanda quanto a jurisdição são questões aí atinentes à existência desse processo, ok? Então, a letra E está também equivocada. Assim, o gabarito da nossa questão é a letra A. Senhores, são realmente muitas nuances doutrinárias, né? Nós esperamos que tenha ficado o mais claro possível e ilustrada aqui a forma de... tem mais uma questão, a forma de abordagem do examinador, que é o nosso objetivo. Bom, a 10ª questão, que íamos quase esquecendo, e finaliza esse vídeo, diz o seguinte: em um processo judicial de obrigação de fazer contra a construtora Casa dos Sonhos, que lhe vendeu um apartamento com infiltrações, ou seja, pesadelos, Roberto Carlos tenta obter a condenação da construtora para arcar com os serviços e reparos necessários. Até aí tudo certo. Após a citação e abertura do prazo para contestação, a construtora formula defesa processual alegando que o processo é reprodução idêntica do outro. O que é idêntica? Mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir, ou seja, os mesmos elementos da ação. E diz também a construtora que o processo, que é igualzinho a esse, já foi julgado e extinto com resolução do mérito. E o próprio Roberto Carlos, ele tá de má fé, inclusive, né? Eu que tô falando que tá de má fé, a questão disso tá não. Mas assim, o Roberto Carlos já recebeu a indenização. Essa foi a alegação da construtora. Nesse caso, qual é o pressuposto processual que está sendo violado? Bom, aí é um pressuposto processual negativo. Ou seja, ele não pode estar presente. Litispendência. Não pode ser litispendência, por quê? Porque está dizendo aqui que já foi julgado e extinto com mérito. Então, é uma decisão definitiva que adentrou o mérito, fez coisa julgada, porque esse é o conceito de mérito, é extinto com mérito. Inclusive, o autor já recebeu. Então, não pode ser litispendência porque não há ainda uma pendência de um outro processo. Não, o processo já acabou. A existência de legitimidade, não, senhores. Aqui, o pressuposto tem que inexistir, ok? Então, a existência de legitimidade é um pressuposto positivo. Respeito às regras de competência não é o que está sendo discutido no enunciado, né? Inexistência de coisa julgada é o gabarito da nossa questão. Finalizamos o nosso questionário. Quaisquer dúvidas os senhores coloquem aqui nos comentários, tá ok? A gente pode ter aí deixado passar algum aspecto, então os senhores fiquem à vontade. E
Espero que tenha ilustrado um pouco como o assunto pressupostos processuais é exigido pelos examinadores.